Distância entre ponto e reta. Nesse vídeo, nós vamos ver como calcular exatamente isso, a menor distância entre um ponto dado e uma reta também dada. Num primeiro momento, eu vou resolver um exemplo aplicando os conhecimentos que a gente viu até aqui, conceitos básicos de geometria analítica. Dá um certo trabalho. Quem não tiver a fim de ver isso, já pula para o final do vídeo, onde eu vou mostrar qual é a fórmula que faz esse serviço de maneira limpa e rápida. Fórmula essa que vai ser de grande valia. Então definitivamente a gente vai precisar dessa nova fórmula aí, ok? Aliás, sobre a fórmula, a gente precisa ter a equação da reta nesse formato verde que vocês estão vendo aí, que é a forma geral. Mas vamos ao exemplo primeiro, sem o uso da nova fórmula. Tá aí o exemplo, então vamos calcular a distância desse ponto 5,1 até a reta 2x mais 4. Primeiro um esboço gráfico aqui só para dar um norte, né, do que está acontecendo aí. Tá? A reta verde, então, ela é crescente. Corta o eixo Y aqui no 4, né? O coeficiente angular dela aqui é 2, né? Positivo, por isso ela é crescente. E depois a reta ali, existe uma outra reta que passa por esse ponto aí, 5,1, né? Vamos colocar ele mais ou menos, onde é que ele vai ficar? Tá um pouco fora de escala, mas enfim, é só para ter uma ideia mesmo do que a gente está fazendo, né? Aí, ó, a gente está calculando essa distância aí. Talvez o desenho não esteja bem legal, né? Talvez essa distância, sei lá, seja um ponto, talvez aqui, um pouco mais aqui abaixo, né? E aí tem um corte mais próximo ali do eixo Y. Enfim, isso não importa, é só uma referência. Vamos lá então, qual é o sistema? Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Primeira coisa, a gente vai montar a equação dessa reta rosa aqui, né? Cujo coeficiente angular, como é que vai ser esse coeficiente angular? Ele vai ter que ser aqui, ó. Observa esse, tu tem que trocar o sinal e inverter a fração. Então, menos 1/2 é esse coeficiente. E como eu conheço um ponto, né? Eu vou usar o ioiô xoxô. Quando a gente quer montar a equação da reta conhecendo um ponto, ioiô xoxô quebra um galhão, né? Então, coloca o par ordenado aí dentro, ó. 1 é o y, 5 é o x. E o coeficiente angular a gente sabe aqui que é menos 1/2, porque é oposto e inverso ao coeficiente angular daquela reta verde. Tá aí, ó, a gente agora vai ter a equação dessa reta rosa, vai ter a equação, a gente já tem a equação da reta verde, daí faz um sistema e depois calcula a distância entre os pontos. Tá aí, acabei de montar a equação da reta rosa, então vamos desenhar essas duas equações aqui no canto. Reparem nos coeficientes angulares, né? O coeficiente aqui é menos 1/2 e esse aqui é 2, né? Claro, elas são perpendiculares, né, pessoal? Retas perpendiculares têm essa característica aí no coeficiente angular. O que a gente vai fazer agora é resolver o sistema. Por quê? Porque a gente resolvendo esse sistema vai encontrar esse ponto I aqui, ó, esse ponto de intersecção. E depois é só fazer a distância, então, entre esses dois pontos, né? Esse ponto I e aquele par 5,1 que foi dado. Aí terminou o nosso problema, tá? Então vamos deixar registrado aqui as 3 etapas, ó. O que a gente faz? A gente monta a equação da reta, que é perpendicular àquela reta dada e que passa pelo ponto, né? Aqui eu usei o ioiô xoxô. Depois a gente encara um sistema para descobrir aquele ponto de intersecção, aquele par ordenado, né, que é a intersecção. E finalmente a gente faz a distância então, entre esse ponto P e o ponto de intersecção ali obtido na resolução do sistema, tá? Esses são os 3 passos aí. Dá um certo trabalho, mas enfim, a gente consegue fazer assim, sem o uso de uma fórmula nova. Vamos terminar o problema lá. Eu vou optar por resolver esse sistema igualando as duas equações, porque o y está isolado em uma e está isolado na outra também, né? Aí está, as duas, essa igualdade, resolvendo ela, vou multiplicar todo mundo aqui por 2, vai sobrar menos x mais 7, 4x mais 8, tá ali o ponto x na verdade, menos 1/5, né? E para achar o y, claro, a gente vai simplesmente substituir agora em uma das equações lá, né? Y igual 2 vezes x mais 4, como esse x aí deu menos 1/5, então esse é o par ordenado, ponto de intersecção. Se vocês repararem aquele meu desenho inicial, ele estava um pouco mal mesmo, ficou um pouco mal, mas eu já previa isso porque eu fiz ele fora de escala, né? Vamos fazer um desenho um pouco mais real agora. Então naquele primeiro momento eu não tinha bem essa certeza de que se o cruzamento dessas duas retas seria no primeiro quadrante, ou no terceiro, ou no segundo, como foi, né? Mas isso também não é relevante, o desenho era só uma referência lá no início para a gente ter ciência. Tá tudo certinho. Foi feito com bastante cuidado. Agora então é executar a distância entre esses dois pontos aí. O ponto 5,1 é aquele ponto inicial e entre o ponto de intersecção aí entre as duas retas, que é o ponto
menos 1/5 e 18/5. É isso aí. Vai dar trabalho com toda certeza. Mas vamos fazer aqui, vou usar a fórmula da distância entre dois pontos para liquidar esse problema, né? Essa distância ela está exatamente aqui, ó. E aí terminou o problema, né? Fórmula da distância, variação x ao quadrado mais variação y ao quadrado. Variação em x, 5 menos o menos 1/5. Então isso vai ficar 5 mais 1/5. Eleva ao quadrado. E variação em y, 1 menos 18/5 ao quadrado. Bastante trabalho aí na sequência, né? Por causa dessas frações envolvidas. Vou ficar com raiz quadrada de 25 é 5. E aí o 845 vamos ter que fatorar ele. Por 5 ele vai dar 169. Aqui já dá para parar, né? Porque 169 é 13 ao quadrado. Então o 845 ele é 5 vezes o 13 ao quadrado. 13 saiu da raiz. Portanto, 13 raiz de 5 sobre 5 é a distância. É isso aí. Então agora vamos à fórmula que nos dá rapidamente a distância entre um ponto e uma reta, tá? Para aplicar essa fórmula, eu preciso ter a reta na forma geral, certo, meu povo? A forma geral é essa em que o zero está isolado, né? Reparem nos coeficientes A, B e C. Eles vão ser imprescindíveis. Aquele Dzinho, então, ali que representa a distância, ele é dado por módulo. Repara comigo na construção aqui, ó. Pega os três coeficientes ali da reta, ó. Joga eles aqui. A mais B mais C. O A mais B vão entrar aqui embaixo também. Olha só, aqui embaixo a gente tem uma espécie de Pitágoras. Na verdade é bem Pitágoras mesmo, né? Isso aqui é fruto, obviamente, da distância entre pontos, tá? E o ponto dado, aquele par ordenado P lá, ó, que tem um x do ponto e um y do ponto, e esse x e esse y entram aqui, ó, x do ponto e aqui o y do ponto. Tá aí, pessoal, essa é a fórmula que resolve esse tipo de situação rapidamente. Vocês vão ver, pois eu vou fazer o mesmo exemplo de antes, aquele que a gente passou aquela trabalheira toda executando aquelas 3 etapas. Vocês vão ver que agora ele rapidinho com a aplicação dessa fórmula a gente liquida. Então tá aí uma fórmula bem importante da geometria analítica. Guardem ela com carinho, registra aí no teu material, certo? Vamos ao exemplo. Tá aí o problema anterior, né? E a gente está interessado nessa distância aqui. Perfeito? Vamos pela fórmula então. Distância é módulo. Agora cuidado, a equação a gente ainda tem que organizar ela aqui, né? Ela não está na forma geral. Vamos fazer assim, ó. 2x menos y mais 4. Vamos deixar o zero para cá. E aí está, vamos pegar os coeficientes agora, ó. Cuidado aí, tá? Olha o A, o B é menos 1. Então o A é 2. Coeficiente B é menos 1 e o coeficiente C é 4. Vamos lá? 2, o menos 1 e o mais 4. 2 e o menos 1 entrando aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem aquele Pitágoras. Ou seja, leva os caras ao quadrado e extrai a raiz quadrada. Né? E junto, colado com aqueles coeficientes lá em cima, ó, colado com o coeficiente do x, que é o 2 lá, ó, vamos colocar o 5, que é o x do ponto. E colado com o coeficiente do y, que é o b, né, o menos 1, nós vamos colocar o y do ponto, que é 1. Simples assim. Olha a barbadinha aí. Como é que fica essa distância, então? 10 menos 1 mais 4, e aqui embaixo fiquei com raiz quadrada de 5. Em módulo, o módulo é só para considerar o sinal sempre positivo, afinal de contas a gente está fazendo uma distância aí, né? Então é em módulo esse resultado. Aqui em cima no numerador a gente ficou com 13 e no denominador raiz de 5. Aí, claro, é só fazer a racionalização aqui e terminou o problema. Raiz quadrada de 5 em cima, raiz quadrada de 5 embaixo, e a gente conclui que essa distância aí é dada por 13 raiz de 5 sobre 5. Acabou. Muito mais rápido que aquele exemplo que a gente fez antes lá, né? Então, pessoal, reparem que a fórmula quebra um galhão, tá? É uma fórmula bem importante, não deixa de registrar ela aí. Distância entre ponto e reta. Valeu, moçada! Até mais!